O ciclo ventilatório é definido como o tempo de entrada do ar, a inspiração, e a saída do ar do pulmão, a expiração. Por isso, é dividido em duas grandes fases: a fase inspiratória e a fase expiratória. E existem também as transições que ocorrem na fase inspiratória, o disparo e a ciclagem. Vamos observar aqui no SDVM as fases do ciclo ventilatório no gráfico fluxo pelo tempo. Começando então pela primeira grande fase, a fase inspiratória. A fase inspiratória, e aqui no SDVM está representada pelo número 1 e com a cor laranja, é o momento em que a válvula inspiratória do ventilador está aberta para a entrada do ar. Então, observem que neste momento o volume tem o seu valor aumentado até atingir o seu pico. Então, a fase inspiratória, ela compreende a etapa do ciclo em que o ventilador mecânico vai realizar a insuflação pulmonar e ocorre imediatamente após o disparo. O disparo se dá neste momento e eu vou falar mais dele daqui a pouquinho. Portanto, na fase inspiratória, o fluxo será sempre positivo e diferente de zero, e sempre estará na parte superior do gráfico. Então, observe aqui, na linha de base, a fase inspiratória está na parte superior, portanto, ela vai estar diferente de zero. Observe que a linha de base, o seu valor é zero, então a fase inspiratória, esse valor do fluxo será diferente de zero e sempre terá o seu valor positivo. Então, já que falei da fase inspiratória, agora eu vou falar da outra grande fase, a fase expiratória. A fase expiratória aqui no SDVM está representada pelo número 2 e pela cor roxa. Nesta fase vai ocorrer o esvaziamento pulmonar, pois a válvula de fluxo expiratória do ventilador mecânico está aberta, permitindo a saída passiva do ar. Observe aqui que o fluxo vai chegar a zero. Nesta fase, durante a ventilação mecânica, o seu valor sempre vai estar abaixo da linha de base, sendo negativo. Observe aqui que está em torno de menos 61 ou menos 62 litros por minuto. Esse valor sempre será negativo na fase expiratória. Então, agora eu vou falar das duas subfases da fase inspiratória: disparo e ciclagem. Começando por disparo. O disparo aqui no SDVM se dá neste momento, representado pelo número 3 e pela cor vermelha. O disparo é a transição entre a fase expiratória e a fase inspiratória. Corresponde ao momento do fim da expiração, onde vai haver o fechamento da válvula expiratória e o início da inspiração por meio da abertura da válvula inspiratória do ventilador mecânico, iniciando um novo ciclo ventilatório. Observe que a partir deste momento, o fluxo aumenta o seu valor, assim como o volume de ar inspirado, até atingir o pico do volume ajustado de 500 mililitros. Então, ao atingir 500 mililitros, vai ocorrer a outra subfase da fase inspiratória, a ciclagem. A ciclagem no SDVM está representada pelo número 4 e pela cor verde. A ciclagem é a transição entre a fase inspiratória e a fase expiratória. Então, neste momento, vai ocorrer o fechamento da válvula inspiratória, não entrando mais ar, e a abertura da válvula expiratória para começar a eliminar o ar e esvaziar os pulmões. Acompanhe aqui. Ao atingir o volume corrente ajustado, ocorre a ciclagem, fechou a válvula inspiratória e o volume decai, o seu valor vai diminuindo. Neste momento, o fluxo atinge o pico de fluxo expiratório, onde está aqui o ponto, em torno de menos 61 litros por minuto. O valor negativo significa, então, que o fluxo é expiratório e está abaixo da linha de base. E o volume, como eu disse, decai, retornando a zero.
Conforme o pulmão vai esvaziando, também vai havendo a redução da pressão que vai retornar à linha de base, a qual normalmente está mantida acima da pressão atmosférica por meio da PIP, que neste caso foi ajustada em 5 centímetros de água. O fluxo expiratório atinge o valor de zero, aqui na linha de base, o que indica esvaziamento completo dos pulmões. Então, vai ocorrer um novo disparo e o início de um ciclo ventilatório. Nesta imagem, resume tudo o que eu falei. Então, vamos começar pelo disparo, acontecendo o disparo, o início, então, da fase inspiratória, fechou a válvula inspiratória para ocorrer, então, a ciclagem, terminando a fase inspiratória para iniciar a fase expiratória, esvaziando os pulmões, até ocorrer um novo disparo para poder começar um novo ciclo ventilatório. E assim resume as fases do ciclo ventilatório.